programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe no programa de hoje. No mês em que comemoramos o Dia do Educador, o Sindiúte MG faz um resgate histórico das principais bandeiras de lutas dos trabalhadores em educação de Minas Gerais. Quem luta, educa. É assim que os trabalhadores de Minas levantam sua voz e garantem conquistas. Movimentos sociais, sindicais e populares juntos em defesa da democracia brasileira. De Brasília você vai ver as notícias da CNTE. Nesse programa especial, dedicado ao trabalhador e à trabalhadora em educação de Minas Gerais, uma homenagem do Sindiúte MG. Educação em debate. Os trabalhadores em educação de Minas Gerais começaram 2015 com uma grande expectativa, a de que o novo governo colocasse na sua pauta de prioridades a implementação do piso salarial nacional. Afinal, esse foi um compromisso assinado por Fernando Pimentel com os educadores durante a Conferência Estadual de Educação, quando ele ainda era candidato ao governo de Minas. Mas a luta não foi fácil. Mesmo com o compromisso assinado com o Sindiúte de que implementaria o piso salarial profissional nacional, foram necessárias 10 rodadas de negociações para que o acordo finalmente fosse assinado em março e mais tarde viesse a ser transformado em projeto de lei, aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e sancionado pelo governador Fernando Pimentel em 30 de junho deste ano. Com a sanção da Lei 21.710 de 2015, finalmente a categoria pôde celebrar uma grande conquista, uma reivindicação histórica que vinha sendo há mais de 10 anos pleiteada junto ao governo de Minas. Nós fizemos foi um processo de mobilização, nós fizemos assembleias, nós fizemos o maior congresso da nossa história com 2.600 pessoas de mobilização, nossa manifestação em Ouro Preto, enfim, fizemos uma campanha de mídia já no início desse ano, cobrando os compromissos, né, assumidos pelo novo governador. Então nós não ficamos parados, né, e acredito que a pressão aliada ao apoio que a sociedade tem dado às nossas pautas, porque isso é real, nós conseguimos pressionar para chegar a um patamar que comece a modificar a nossa situação. Mas é fundamental a gente ter clareza que todo o governo funciona na medida em que ele é pressionado. Se nós tivéssemos sentado e esperado, com certeza nós não estaríamos aqui hoje começando a ver a lei do piso salarial profissional nacional cumprida. Então, a nossa pressão também foi importante e nós vamos manter essa mobilização. Quem luta, educa e garante conquistas. Foi assim que a categoria também celebrou este momento. Eu sou Maria Elisa Baroni, moro em Juiz de Fora, sou professora aposentada, atualmente com 81 anos, e digo que toda a luta que a gente tem participado nesses anos todos valeram a pena. E esse momento é um momento de união das pessoas que lutaram, dos jovens, das crianças, das famílias, do governo que se estabeleceu nesse momento, porque acreditamos que agora sim é possível acreditar que o futuro vai melhorar, que os nossos filhos, nossos netos, nossos alunos, nossos professores estão no caminho da felicidade. Muito obrigada. Meu nome é Luiz Cláudio Ribeiro, sou da cidade de Matosinhos, trabalho em 2 escolas, Estadual Professora Vitiza Viana e a Escola Visconde Rio das Velhas. Esse projeto para nós é uma grande representação. Por que motivo? Tem 12 anos nós estamos lutando pela melhoria da classe nossa. E é importante que agora veio esse projeto, a classe lutou para que nós tivéssemos legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, o mais importante, a eficiência da classe. A conquista que nós temos aqui é para muitos e muitos anos nós sabermos que a vitória é de um grupo, e esse grupo uniu-se, não só por causa do piso, mas por causa das benfeitorias na profissão. O trabalhador da educação
começa a ter valorização e começa a trilhar caminhos que vão levar a um horizonte melhor. Então é por isso que nós chamamos, convidamos a todos os profissionais. Vamos continuar na batalha, vamos continuar na luta. Meu nome é Maria Aparecida, conhecida como Cidinha. Sou professora da Escola Estadual Zé Machado, município de Jaíba. Esse momento para nós é fundamental porque representa o resultado de uma luta muito grande que nós tivemos desde a aprovação da Lei do Piso. Aliás, desde antes da aprovação da Lei do Piso, mas mais especificamente depois que a lei foi aprovada e não era cumprida no nosso estado, e a gente enfrentou essa grande batalha ao longo desses 7 anos de luta, de empenho para que fosse votado, para que valesse a lei que nos garante a valorização profissional, que é a Lei do Piso. Então estamos muito felizes e temos certeza que é o início de muitas outras conquistas. É um momento muito importante para nós, da educação, e principalmente nós lá do norte de Minas, que é muito difícil vir todas as noites que precisa, para estar aqui lutando por um direito que é da comunidade inteira, do estado todo, importante para o país todo e para o mundo inteiro. Para nós é muito importante estar aqui nesse momento. Os trabalhadores em educação de Minas Gerais celebram nesta data um novo patamar de luta, onde o básico das nossas reivindicações foi conquistado de maneira especial, o piso salarial profissional nacional, e nós temos agora uma série de outras lutas para fazerem, reivindicarmos as melhores condições de trabalho, projetos pedagógicos condizentes para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora. Então, esse momento de celebração, ele inaugura um novo patamar de luta com outras conquistas tão importantes quanto estas para serem buscadas pela categoria. Saiba agora o que pensam os profissionais da educação. Profissão educador. Continua a greve dos servidores das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central. Foi essa a decisão tirada na Assembleia do dia 1º de outubro, realizada no auditório do CREA-MG, em Belo Horizonte. O calendário de mobilizações prevê uma série de atividades para fortalecer o movimento. Para os servidores, este é o momento de potencializar a luta, valorizar o trabalho de cada um, para que todos possam alcançar os resultados esperados. Demoramos muito a criar condições, de constituirmos um movimento consistente em busca, de estarmos pleiteando as correções das nossas distorções, que já foi dito em outras oportunidades que vieram se consolidando ao longo de 12 anos da gestão passada, com formulações de políticas remuneratórias equivocadas. E agora, como nós investimos no processo eleitoral em estarmos propiciando a mudança do governo nas Minas Gerais, e agora nós estamos batalhando para que o governo que foi eleito com essa perspectiva reconheça a importância da educação e passe a tratá-la num contexto que ela merece, que é o contexto de valorização e da correção das tabelas distorcidas, aplicadas ao administrativo, ao quadro administrativo, e que dessa forma a gente possa estar sempre avançando na perspectiva de alcançarmos uma educação de qualidade no estado de Minas Gerais. Meu nome é Jael, eu sou de Governador Valadares, trabalho na SRE desde 2002. Nosso trabalho, nossa campanha com essa greve é para a valorização dos servidores de administrativo da Superintendência de Ensino. Por quê? Muitas vezes quando a gente fala educação, quando você lê luto por educação, você pensa em professor. E a gente quer que as pessoas vejam que não é só professor que faz educação. Que para o professor estar dentro de sala de aula é necessário que tenha todo um outro pessoal aparando os servidores, o professor dentro da sala de aula.
nós temos as pessoas que limpam as escolas, temos as pessoas que cuidam da vida funcional dos professores, nós temos pessoas que fazem o pagamento, a aposentadoria, e é por isso que a gente está lutando. É uma luta que durante muito tempo foi esquecido, que para o professor estar dentro de sala de aula, tem outros profissionais também dentro da Secretaria de Estado de Educação. E nós fomos durante 12 anos massacrados e por isso que a gente está pedindo agora, através da greve, que seja revista as nossas tabelas salariais. Ruth Madureira, sou analista educacional da SRE Janaúba, norte de Minas. E esse movimento, a importância maior dele foi já começamos ganhando com essa interação com colegas de outras superintendências, e principalmente o ganho atual é a afirmação da identidade do analista, do técnico educacional como um profissional do quadro administrativo técnico. O movimento está crescendo, é uma crescente, está um movimento forte, e o que a gente está esperando aí, além dessa articulação do sindicato, é que entre em campo também a articulação política, porque com certeza é isso que ainda está faltando, é o tempero que falta. Os servidores administrativos da Secretaria de Estado de Educação, das 47 SREs e do órgão central, eles são ferramentas essenciais para elaboração, implantação, avaliação e monitoramento das políticas públicas da Secretaria de Educação. Então, o que é definido na política é implementado por essas ferramentas, esses servidores que estão em greve. Então, para a pátria educadora, para que o Estado, a educação se concretize no âmbito do Estado, é fundamental que a gente tenha ferramentas que funcionem a contento. Isso não vai acontecer enquanto a gente tiver uma carreira, um grupo de pessoas, de servidores, que apesar de um alto grau de especialização, não tem na sua remuneração, nas suas condições de trabalho, refletida toda essa importância. Então a pauta, na verdade, é uma pauta crítica, central, para que a educação funcione e alcance seus objetivos de forma harmônica. Então é preciso, sim, ter servidores administrativos bem remunerados e não o quadro atual de servidores que têm a 24ª em 30 remunerações do Estado. Não é possível que esses servidores consigam atuar com a qualidade e importância esperada enquanto isso não se reverter na sua valorização. Essa que é a pauta em prol da educação. Os servidores das SREs e do órgão central querem, entre outras reivindicações, que o governo do Estado corrija as distorções das suas tabelas salariais. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Tira dúvidas. O servidor que foi efetivado pela Lei Complementar número 100 de 2007 e conseguiu se aposentar pelo regime próprio do Estado pode ajuizar a ação de danos morais? Não, a ação de danos morais é para o servidor efetivado pela Lei 100 que depois de longos anos de dedicação de trabalho ao Estado será dispensado do serviço público até 31 de dezembro de 2015 e não conseguiu se aposentar pelo regime próprio. Movimentos sociais, sindicais e populares juntos em defesa da democracia brasileira. Momento UTI Minas. Milhares de manifestantes se reuniram no último sábado, dia 3 de outubro, em Belo Horizonte, em um ato promovido pela Frente Brasil Popular, que une a Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, CUT-MG, CTB, movimentos sociais, estudantis e populares e partidos políticos. Além de comemorar o aniversário de 62 anos da Petrobras, eles saíram em defesa à democracia e protestaram contra as tentativas de privatização da empresa. A atividade teve início na Pedreira Prado Lopes, depois seguiram em passeata pela Avenida Antônio Carlos e se juntaram aos outros manifestantes na Praça da Rodoviária, no centro de Belo Horizonte, onde o ato foi encerrado. É uma demonstração clara que a Petrobras ela não é só dos seus trabalhadores. É uma demonstração clara que a Petrobras ela é do povo brasileiro e que a sociedade tem entendido a cada dia que passa a importância da Petrobras para o desenvolvimento do nosso país, a importância
da Petrobras para que o povo brasileiro possa ter uma educação de qualidade, saúde de qualidade, tudo isso que está previsto na lei da partilha com o dinheiro dos royalties do petróleo. Calendário de lutas. Bancários de todo o país deflagraram greve no último dia 6 por tempo indeterminado. Com mais de 200 agências e prédios fechados, trabalhadoras e trabalhadores da base de Belo Horizonte e região realizaram ato em frente à Caixa, no centro da cidade. A greve foi aprovada no dia 1º de outubro em Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sede do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região. A categoria reivindica 16% de reajuste, incluindo reposição da inflação, mais 5,7% de aumento real, entre outras pautas. Servidores das Superintendências Regionais de Ensino, SRS, e do órgão central, sob coordenação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti-MG, ocuparam no último dia 7 de outubro o gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa foi mais uma estratégia da categoria para forçar a negociação com o governo do estado. Momento CUT Minas. Eu queria saber o que fazem os sindicatos. O sindicato ele é uma instituição dos trabalhadores que representa os trabalhadores e as trabalhadoras através dos seus mecanismos de associação, de assembleias, de congresso. O sindicato é o mais importante instrumento que o trabalhador tem na defesa dos seus interesses. É através do sindicato que ele conquista os aumentos salariais, é através do sindicato que ele conquista as condições de trabalho, saúde, metas abusivas, condições de trabalho, e é através do sindicato que o companheiro desperta para uma consciência de classe no Brasil. Essa ferramenta é uma ferramenta importante que você precisa se associar. É através, como sócio, que você vai mudar a relação que você tem com o seu patrão, é através de uma ação coletiva e não individual que você vai conquistar essas reivindicações. O sindicato se filia a uma central sindical e nós, a CUT, temos 3.500 sindicatos filiados no Brasil. Representamos 22 milhões de trabalhadores, dos quais 7 milhões associados. Somos a maior e melhor central sindical do Brasil, com 46% de proporcionalidade dos sócios no Brasil. Como o sindicato influencia no dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras? O sindicato é importante como instrumento de unidade de classe, de ação. É claro que nós temos um conflito na sociedade entre o interesse da empresa e o interesse do trabalhador. O empresário é forte para defender os seus interesses, até porque ele tem a contratação do trabalhador. O trabalhador é contratado para trabalhar com ele. O trabalhador individualmente, sozinho, não consegue fazer vez as distorções que os empresários fazem para tirar dele, do trabalho dele, o máximo que podem fazê-lo, pagando menos, fazendo com que ele trabalhe mais e com condições de trabalho que sejam interessantes para a empresa. Cada vez mais pagando menos salários e impondo jornadas cada dia maiores. E, lamentavelmente, o Estado também ainda não consegue prover uma igualdade social que dê condições de que os trabalhadores se ancorem no Estado para isso. O sindicato é um instrumento de luta, de transformação da vida do trabalhador, onde ele pode, junto com seus companheiros, com seus colegas de trabalho, se unificarem, né, para juntos, o sindicato promove essa unidade, fazer valer os seus direitos, ampliar os seus direitos e manter os direitos já adquiridos. Imaginem vocês, senhoras e senhores, se cada trabalhador tivesse que negociar o seu salário diretamente com o seu patrão. Você não teria a menor condição, porque, obviamente, um trabalhador perante o patrão, ele realmente não tem força. A classe trabalhadora perante o patrão é poderosíssima. E o sindicato também é importante na vida do trabalhador, porque ele também ajuda a transformar a sociedade. Com o aprendizado, a troca de experiências dentro do sindicato, com a convivência entre os trabalhadores, nós discutimos os demais temas importantes para a sociedade e para o trabalhador, influenciando para que nós tenhamos uma sociedade voltada ao interesse do trabalho, no mundo do trabalho do trabalhador, e não uma sociedade voltada ao interesse da indústria. Por isso o sindicato é essencial na vida da sociedade e, acima de tudo, do trabalhador. Preencha a pesquisa DIEESE Sindiúti e ajude-nos a traçar o perfil da categoria.
O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte-MG, em parceria com a subseção do DIEESE-MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiutemg.org.br. Mulheres sim, educadoras também. Disposição, garra, luta e raça. Veja no Atualidade. Atualidade. Centenas de obras de hidrelétricas, pequenas, médias ou grandes, existem por todo o país. Mas em que medida estas obras e os impactos por elas gerados atingem as pessoas, especialmente as mulheres? Vamos conversar com a Sônia Mara, coordenadora do Movimento Atingido por Barragens, o MAB, sobre esse assunto. Sônia, a violação dos direitos humanos, ela é grande nesses empreendimentos? Os impactos, as consequências? Sim, Aloysio. Hoje nós vivemos um sistema capitalista, imperialista e também patriarcal. Nesse sentido, há mais de 25 anos, o MAB vem trabalhando com os atingidos por barragens, que já foram construídas mais de 2.000 obras em todo o Brasil. Isso gerou mais de 1 milhão de pessoas atingidas, entre elas 500 mil ou mais, nós podemos dizer que são mulheres, e está previsto para o próximo período construir mais em torno de 1.500 obras. Nesse processo, vamos chegar a mais de 1 milhão de mulheres atingidas por barragens. E aí, nesse sentido, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana fez um estudo nas áreas atingidas, e acompanhada também com o movimento, e se percebeu que as mulheres são as principais vítimas hoje do modelo. Agora, quando se fala em atingidos, nós estamos falando de quê? Da população que é retirada desses locais, de áreas que vão ser inundadas? Isso, nós estamos falando de famílias que são atingidas, que a água chega e destrói suas casas, comunidades, e estamos falando também quando desestrutura a comunidade como um todo. Tanto no campo também quanto nas cidades, nas grandes cidades. Que aí perde, evidentemente, todo um laço cultural, comunitário, né? Que é exatamente. Primeiramente, nós temos essa opressão de gênero, que é essa relação entre o trabalho da mulher é invisível, tanto do campo, a mulher que é atingida vai para a cidade, para o urbano, não tem prática com o trabalho, ao mesmo tempo não é reconhecido, então, o seu trabalho, e as empresas negociam com os chefes da família muitas vezes, sendo que as mulheres, então, não têm a participação ativa de decidir ou não, de participar e discutir se a obra é necessária ou não, e desestrutura todo um processo familiar, porque aí aumenta a violência contra as mulheres, né, da própria relação familiar, desestrutura porque entra o alcoolismo, entra, né, a própria violência, as crianças vivem um sistema que não sabe o que está acontecendo e é desapropriada as áreas pelo bem público, vamos dizer, por interesse público. Eu já vi muitas hidrelétricas e empresas de energia afirmar que esse tipo de desocupação, ele é compensado, que essas pessoas são indenizadas, ganham outras terras, são reassentadas. Quais os problemas que ocorrem aí? Porque eu sei que tem centenas e até milhares de famílias que não conseguiram esse assentamento adequado até hoje, né? Sim. No estudo que a gente fez a nível nacional e internacional, 70% das populações não recebem nenhum tipo de indenização. Hoje nós não temos uma política nacional de tratamento aos atingidos. As empresas chegam e aí já começa a fazer o despejo, as negociações, então desestrutura tudo isso
parte, vamos dizer, alguns são indenizados, mas grande parte não. Então, nessa situação, as mulheres são as principais vítimas, porque em muitos momentos, inclusive, as empresas contratam assistente social para fazer o trabalho de lavagem cerebral, sem contar do processo de prostituição que as empresas organizam quando é chegada numa obra 40 mil homens, 50 mil homens, como Santo Antônio e Giral. Você imagina uma cidade pequena do interior do país, chega uma leva muito grande de operários, né, que você cria todo um problema. Crianças são violadas em Aimorés, onde é uma barragem construída pela Vale e a CEMIG. Na época, adolescentes, crianças eram pagas por 50 centavos para se prostituir e levadas muitas vezes para fora do país. Aimorés, imagino que seja a represa de Irapé? Não, é na região leste de Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Sim. Irapé também é construída pela CEMIG. Agora, o que pode ser feito? Você disse que não tem uma política para isso. De onde que está falhando? É o governo federal e estadual? O que falta? Então, hoje nós precisamos mudar o modelo energético como um todo, né? Nós precisamos construir um projeto energético popular. Com isso, se inclui a participação das mulheres também, e nós temos uma pauta construindo junto para se criar essa política e que seja respeitado o direito dos atingidos como um todo. Agora, sem contar que, vamos dizer, o preço da energia também está num preço absurdo, e as mulheres precisam desligar, vamos dizer, parte dos eletrodomésticos para economizar, com isso gastam mais ainda a energia do seu corpo para poder, então, substituir vamos dizer, hoje 300 milhões de famílias não têm energia elétrica. Então, nós precisamos empoderar as mulheres, para as mulheres empoderar o movimento social, para, então, nós construir essa política nacional que nós estamos precisando construir para o movimento como um todo, para os atingidos como um todo. Tá bem, Sônia. Obrigado por mais direitos e mais respeito com as mulheres. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. A comissão especial que trata da Lei de Responsabilidade Educacional discutiu o projeto com especialistas em audiência na Câmara dos Deputados em Brasília. A lei vai fixar padrões de qualidade para a educação e punições para os gestores públicos que descumprirem as regras. É uma exigência do Plano Nacional de Educação e já deveria estar em vigor desde junho de 2015, quando o PNE completou 1 ano. A CNTE identifica no projeto a tentativa de institucionalizar o sistema de avaliação escolar, contemplando indicadores de caráter subjetivo. A ideia original dos movimentos sociais é aprimorar o controle institucional do Estado brasileiro sobre a correta aplicação dos recursos da educação, garantindo os investimentos necessários para a qualidade do ensino nas escolas e universidades públicas. Para a CNTE, não devem ser incluídas no debate da lei medidas que buscam dimensionar a eficiência das políticas educacionais, como é o caso das avaliações escolares, que são baseadas em questões subjetivas e não levam em conta especificidades de cada região brasileira. O que a gente precisa nesse país é frear o processo de denúncia de desvio de recursos da educação em nosso país, seja por parte de governos estaduais, seja por parte de prefeitos, seja por parte do próprio diretor da escola, né? Que ele também tem um processo de desvio de dinheiro. Portanto, pensar nessa responsabilização é a gente evitar com que esses gestores desviem a cada dia mais recursos da educação. Nós não temos nenhum problema que a gente avalie a educação do nosso país, seja através de instrumento de avaliação, como existe hoje, né, do SAEB, ou Enem, ou mesmo o próprio IDEB, né, assim como também não temos nenhum problema em fazer a avaliação do trabalho dos professores. Agora, para isso, a gente precisa colocar outros elementos dessa avaliação, tipo assim, qual é a estrutura física da escola que a gente precisa, né? Quais são as condições de trabalho dos professores, né? Como que as políticas educacionais no âmbito da escola são construídas junto com toda a comunidade escolar. Portanto, são elementos da avaliação bem mais amplos do que simplesmente avaliar o desempenho do aluno ou o próprio desempenho do professor. Por isso que nós não temos nenhum problema de discutir aqui no Congresso Nacional que se institua um sistema nacional de avaliação escolar e todos esses elementos sejam avaliados. A futura Lei de Responsabilidade Educacional definirá padrões de qualidade relativos aos planos de carreira dos professores, ao currículo e à infraestrutura das escolas e pode prever, entre outros pontos, inelegibilidade de 4 anos para governadores e prefeitos em caso de queda no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, nos estados e municípios. Fique agora com o nosso quadro de humor.